Nos recônditos da história, em meio ao mármore e à poeira, escondem-se relatos de aço e seda, onde o sangue e o desejo desenhavam espetáculos de vida e morte. Sob o sol de Roma, o improvável se desenrolava, e a multidão rugia, não apenas por violência, mas pela dança mortal da beleza que definhava diante de seus olhos, um paradoxo de encantos e lâminas. Olá, viajantes da história! Embarquem conosco nas areias escaldantes onde a graça feminina se entrelaça com a fúria da batalha e os desejos pelas gladiatrix. O imperador Calígula e suas loucuras eram um dos adoradores desses espetáculos femininos. Curiosos para saber tudo sobre essas guerreiras da Roma antiga? Antes, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. As escolhidas do destino. As gladiatrix, ou gladiadoras, emergiram das névoas do passado como figuras de imenso fascínio. Não eram criações fantasiosas de escritores de dramas, eram tão reais quanto o solo que pisavam e o ar que respiravam. Mulheres de várias origens, cada uma carregando uma história tão complexa quanto as cicatrizes em seus corpos. Algumas eram prisioneiras de guerra, forçadas a lutar por sua sobrevivência e pela diversão de outros. Outras se voluntariavam, atraídas pela promessa de glória e liberdade, ou por razões perdidas nas brumas do tempo. Essas mulheres eram escolhidas por sua força, agilidade e, frequentemente, pela sua aparência. Eram as joias de um espetáculo brutal, adornadas para o entretenimento de uma sociedade que se deleitava tanto na arte quanto na carnificina. Na arena, o chão vibrava com o peso do destino. Cada gladiatrix enfrentava seu combate como se fosse o último. Suas lutas não eram meramente batalhas físicas, mas também um jogo mental de astúcia e estratégia. Treinadas para manejar uma variedade de armas, desde espadas curtas, lanças, até redes e tridentes, elas se engajavam em combates que eram ao mesmo tempo espetáculos de habilidade e arte. Era uma dança mortal, uma mistura de técnica e selvageria, onde a derrota poderia significar a morte, ou pior, a ignomínia. O público romano era implacável, seus anseios moldados pela beleza dos movimentos e pela crueza dos golpes que se seguiam. Calígula é frequentemente lembrado por sua crueldade e extravagância, um líder cuja sanidade foi questionada tanto por seus contemporâneos quanto por historiadores posteriores. Ele via nas gladiatrix mais do que meras lutadoras. Via nelas a materialização de seus caprichos mais selvagens e uma forma de exercer seu poder absoluto. A ele se atribuem espetáculos de proporções quase mitológicas. Recriações de batalhas históricas, execuções estilizadas como peças teatrais e até mesmo combates na água, transformando o Coliseu numa arena naval. As gladiatrix eram apenas uma das muitas extravagâncias de seu reinado. Uma peça em seu teatro de poder, onde a vida e a arte imitavam a morte de maneiras que desafiavam a imaginação. Entre seda e aço. As vestes das gladiatrix eram tão variadas quanto suas histórias. Dentro da arena, suas armaduras eram feitas não apenas para proteção, mas também para impressionar a plebe e os patrícios por igual. O aço cintilava sob o sol, enquanto o elmo peitoral e grevas forjados com maestria acentuavam a silhueta feminina, conferindo às lutadoras um aspecto quase divino, como se as próprias deusas da guerra descessem ao pó da arena. As plumas que adornavam seus elmos e as capas que ondulavam atrás delas não serviam apenas como decoração. Eram símbolos de status e bravura, um aviso visual de que quem ali lutava, lutava com a fúria e a graça dos imortais. Fora da arena, longe dos olhares famintos do público, suas vestes eram mais sóbrias, porém ainda carregadas de significado. A túnica simples, muitas vezes de cores escuras, encobria as cicatrizes do ofício e conferia um discreto anonimato. No entanto, essas mulheres carregavam sempre consigo a aura de quem conhecia a dança da morte, uma presença que não se dissipava com a remoção da armadura. O desejo dos mortais. Era a combinação do perigo e da feminilidade que fazia das gladiatrix figuras de profundo desejo e fascínio. Em uma sociedade onde a força e a virilidade eram veneradas,
Essas mulheres desafiavam todos os preceitos, lutando com a mesma ferocidade de seus pares masculinos, se não mais. Elas exalavam a potência de Vênus e Marte, atraindo tanto os olhares de cobiça quanto de respeito. Sua popularidade transcendia a arena. Em tabernas e nas praças, murmurava-se sobre suas façanhas, seus amores e tragédias. Eram ao mesmo tempo heroínas e beldades, símbolos de um erotismo perigoso e proibido que desafiava as estruturas de uma Roma ainda apegada a seus costumes patriarcais. Calígula, com seu reinado marcado por extravagâncias e caprichos, via nas gladiatrix um reflexo de sua própria imagem, ousadas, imprevisíveis, inegavelmente magnéticas. Ele as promovia com um fervor quase teatral, oferecendo espetáculos onde a linha entre a realidade e a performance artística se tornava tênue. As gladiatrix eram parte de sua corte de maravilhas ambulantes, mulheres que com suas espadas e lanças escreviam as narrativas de poder e prazer do imperador. Não se engane, a promoção dessas lutadoras não era feita apenas através de jogos públicos. Calígula era mestre em utilizar sua imagem e a de seus protegidos em moedas, em estátuas imponentes e em murais que adornavam os corredores do Palácio Imperial. Elas eram suas campeãs, suas feras na arena humana, e ele não poupava despesas para assegurar que sua posição privilegiada fosse conhecida por todos em Roma. Nas festas, onde a nobreza de Roma se reunia para banquetear e conspirar, as gladiatrix podiam ser encontradas, exibindo suas habilidades em combates coreografados ou mesmo em jogos mais sutis de influência e sedução. O imperador apreciava o jogo duplo de poder e desejo, onde essas mulheres não apenas lutavam por sua própria sobrevivência, mas também manipulavam as ambições e as vontades daqueles que se diziam seus mestres. A promoção das gladiatrix era, no fim, uma extensão da própria imagem de Calígula. Uma ferramenta de propaganda que exaltava a grandiosidade e a natureza caprichosa de seu governo. Através delas, ele se projetava como um patrono das artes marciais e como o árbitro supremo da vida e da morte, um papel que o agradava imensamente e reforçava seu domínio sobre o império. Lutas de vida ou morte. Os embates das gladiatrix na arena eram um complexo balé de violência e beleza, onde cada movimento podia significar a diferença entre a vida e a morte. Elas enfrentavam não apenas outras mulheres, mas também homens gladiadores e, em ocasiões raras e espetaculares, até mesmo bestas selvagens trazidas das profundezas do império. Esses confrontos não eram meras lutas. Eram narrativas vivas, contadas em golpes e contragolpes, cada um carregando a carga de um destino incerto. O público de Roma, ávido por sangue e espetáculo, via nas lutas das gladiatrix a personificação da própria mortalidade. As batalhas eram coreografadas com uma mistura de técnica refinada e brutalidade crua, onde a graça de uma finta poderia ser seguida pelo golpe cruel de uma espada. Os espectadores não apenas assistiam, mas participavam com seus gritos e vaias, tomando partido, conferindo às lutadoras uma atenção que oscilava entre a adoração e a condenação. Aquilia e Amazona, nomes que ressoam através dos séculos, foram duas das gladiatrix cuja fama ultrapassou as arenas onde lutaram. Seus confrontos foram de tal maestria e ferocidade que foram imortalizados em inscrições e relevo, provando que a reputação de uma gladiatrix poderia ser cimentada na pedra da história. Eles testemunham que essas mulheres, apesar das muitas camadas de mito e mistério que as envolvem, eram tão reais quanto a terra sob seus pés e tão marcantes quanto os imperadores que governavam Roma. Enquanto os detalhes de suas vidas fora da arena permanecem em grande parte um mistério, o legado que deixaram é inegável. Elas foram pioneiras em um campo dominado por homens, desbravadoras que, com cada combate, reescreviam as expectativas de seu sexo e estabeleciam um novo paradigma de força feminina. O triunfo e o troféu. Para uma gladiatrix, a vitória na arena poderia significar um caminho para a liberdade. Além do ouro e da glória, a alforria era o prêmio supremo, um fim para a vida de servidão e um começo de algo novo. A rodiz, uma espada de madeira, era entregue como símbolo desse novo status, uma arma que não mais ameaçaria suas vidas, mas simbolizaria o domínio sobre elas. Com a rodiz em mãos, uma gladiatrix ganhava algo talvez mais precioso que a própria vida.
o respeito e a legitimidade de uma guerreira livre. O prêmio não se limitava a objetos tangíveis. Uma gladiatrix vencedora poderia ganhar a afeição do público e, com isso, um poder suave, mas real sobre os corações e mentes dos cidadãos romanos. Suas histórias, suas vitórias e seus nomes eram entoados em canções e contados em histórias que perduravam muito além de suas presenças físicas. O fim de uma era. A Era das Gladiatrix não foi um capítulo longo na história de Roma, mas foi intensamente vivido. Com a ascensão de novos imperadores e a mudança dos ventos políticos e sociais, o papel das mulheres na arena começou a desvanecer. O declínio se acelerou com a conversão do Império ao cristianismo e a subsequente proibição dos jogos gladiatoriais por Constantino no início do século IV d.C. A proibição foi um golpe mortal para o Instituto dos Gladiadores e as Gladiatrix, como um subconjunto desse mundo, desapareceram nas brumas da história. As arenas que uma vez retumbaram com o clamor de seus combates ficaram silenciosas, e as armaduras que reluziam sob o sol romano enferrujaram com o passar dos anos. As mulheres que uma vez dominaram aquele palco brutal foram relegadas ao reino das lendas e dos ecos do passado. No entanto, seu legado persiste. As Gladiatrix são um testemunho da complexidade da história e da capacidade humana de desafiar as convenções. Seus feitos falam de um tempo em que o império era tão vasto quanto as ambições dos que o governavam, e onde, mesmo entre as mais duras das pedras, florescia a possibilidade de algo extraordinário. A história das Gladiatrix de Roma é uma lembrança poderosa da capacidade humana para a grandeza e a tragédia. Naquelas mulheres, vemos a personificação do espírito humano em sua forma mais crua, lutando não apenas por glória, mas por um momento de triunfo em uma vida marcada pela luta. O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário. Calma que ainda não acabou. Selecionamos um vídeo surpresa para você e espero que você goste. Prepare-se porque ele já vai começar. Na Roma antiga, os gladiadores eram as estrelas do rock de sua época, considerados a última Coca-Cola do deserto, ou melhor dizendo, o último biscoito do pacote. Apesar de viverem marginalizados, despertavam a imaginação e desejo de qualquer mulher, até a mais puritana. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje, vamos embarcar em direção à Roma Antiga para desvendar todos os segredos que os gladiadores escondem. Mas antes, já deixa seu super like e se inscreve no canal. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo! Os fluidos dos gladiadores eram mercadorias de primeira qualidade em Roma. Se quisessem ganhar umas boas moedas, o suor dos gladiadores era usado como perfume e como tratamento de beleza. O suor também era recolhido em potes e vendido como souvenirs. Já o sangue dos gladiadores foi muito utilizado como afrodisíaco. Na noite de núpcias, as recém-casadas faziam um ritual no qual separavam o cabelo usando uma espada mergulhada no sangue de um gladiador falecido. Isso significava que sua vida de casada seria longa e com muitos filhos. Na sociedade romana, os gladiadores tinham pouca posição social ou quase nenhuma. Nem todos os gladiadores eram escravos ou prisioneiros, mas a sua grande maioria era. Quando a tradição dos gladiadores começou, muitos homens livres que pertenciam às camadas mais baixas da sociedade se vendiam para o combate de gladiadores. Os gladiadores estavam no mesmo nível das profissionais de relacionamento, atores e dançarinas, ou seja, tinham status de infames. Mas isso não os impedia de buscar a fama e o reconhecimento. Considerados corajosos, alcançavam fama por suas vitórias e eram cobiçados por mulheres, ao mesmo tempo que eram desviados para a periferia depois de serem usados. Multidões admiravam gladiadores por arriscar sua mortalidade, mas eram considerados pouco mais do que trabalhadores e nada mais.
Contratar um gladiador como guarda-costas não era uma má ideia. Afinal, ter um guerreiro aposentado ou fora de serviço treinado para protegê-lo faz total sentido. Esse tipo de serviço era muito lucrativo, principalmente quando os gladiadores protegiam os romanos de elite, em viagens ou para manter as tropas militares na linha. No entanto, as mulheres aproveitavam o fenômeno da contratação de gladiadores por outros motivos. De acordo com Philip Metischek, autor de O Manual do Gladiador, muitas mulheres ricas que contratavam guarda-costas gladiadores era apenas com o intuito de ter relações com eles e nada mais. Não só mulheres ricas contratavam gladiadores, os homens também o faziam. Com o tempo, os gladiadores perdiam a capacidade de controlar seus corpos, tanto como escravos quanto como homens livres que se tornaram guerreiros voluntariamente. Apesar disso, a perspectiva de relações sexuais nem sempre foi desagradável. Esperava-se que os gladiadores aproveitassem as oportunidades de usar seus corpos como instrumentos de luxúria carnal, e alguns viam isso como um privilégio do trabalho. De acordo com dois historiadores romanos, Herodiano e Dio Cassius, a esposa do imperador Marco Aurélio, conhecida como Faustina, a jovem, sentiu-se tão atraída por um gladiador que viu durante um desfile de combatentes que até adoeceu. E ela contou ao marido sobre o homem, e Marco Aurélio consultou adivinhos para ver o que ele deveria fazer para aliviar a paixão de sua esposa. Disseram-lhe que o gladiador deveria ser executado enquanto Faustina estivesse embaixo dele, cobrindo-a com o seu sangue. Parece que o gladiador estava tendo relações com Faustina na época. Depois que ele morreu, ela voltou a ter relações imediatamente com o seu marido. Que a história seja verdadeira ou não, ela destaca os poderes quase mágicos atribuídos ao sangue dos gladiadores, bem como a intensa sexualidade que eles personificavam. Seu filho Cômodos, que se tornou imperador, pode ter tido de fato sangue de gladiador nas veias e até gostava de participar de combates de gladiadores, muitas vezes lutando contra deficientes físicos ou animais em uma plataforma elevada. As gladiadoras femininas ou gladiatrix não eram tão comuns quanto seus homólogos masculinos, mas quando chegavam ao ringue eram altamente sexualizadas. As gladiadoras usavam tangas, ao contrário das túnicas que os homens usavam, e não recebiam capacetes, presumivelmente para mostrar seus rostos e penteados. As lutas com gladiadoras representavam o auge do luxo e indulgência. Muitas vezes apresentavam-se em festas privadas realizadas pela elite romana. Evidências arqueológicas indicam que as mulheres usaram as mesmas armas que os homens. No entanto, uma estátua que acreditam representar uma mulher gladiadora mostra uma mulher de peito nu segurando uma sica, uma espada curta e curvada. Durante o período imperial, as nobres romanas tornaram-se cada vez mais interessadas em se aproximar dos gladiadores. Segundo Ovídio, um escritor da época, dizia que o melhor lugar para encontrar uma romana era nos jogos de gladiadores. Milhares delas assistiam loucamente. Ele descreveu a atmosfera romântica em torno do combate de gladiadores em A Arte de Amar. Para homens e mulheres, os gladiadores eram bastante afrodisíacos. Para tentar combater o flerte e os desejos carnais, o imperador romano Augusto transferiu as mulheres para o nível superior do anfiteatro em Roma. Mas isso não ajudou muito a eliminar o ciúme e a raiva por conta dessa situação. Viagem concluída e mistérios dos gladiadores revelados. Agora comprar suor e sangue de gladiador? Ninguém merece. E você?
Gostou desse vídeo? Então deixa seu super like e aproveita, se inscreve no canal agora mesmo. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!